A paz do Senhor Jesus Cristo, a menina dos olhos de Deus, a igreja, que Deus esteja aí abençoando os amados irmãos, amados amigos nessa manhã, que Deus esteja operando aí diligentemente, que Deus esteja aí manifestando a sua glória nesta nova semana, que nós sejamos abençoados, né? Vistos aí pelo Senhor, pelo autor e consumador da nossa fé. Que nós estejamos aí cumprindo a vontade do nosso Pai e Mestre, que Ele venha aí estar dando a mão a cada um de nós para que nós jamais venhamos nos desviar do caminho, né? Diz a palavra do Senhor aí em Provérbios 4:18, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E essa tem que ser a nossa fé, essa tem que ser a nossa caminhada. Este tem que ser o propósito do nosso coração, que nós possamos aí adorar o Senhor em espírito e em verdade, em nome de Jesus Cristo. Então, mais uma oportunidade que o Papai do Céu tem dado aí ao Pastor Carlos, nessa manhã, de fazer a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Eu convido você, meu amado irmão, minha amada irmã, para nós estarmos aí participando aí da live, né? Aqueles que tiverem aí conosco, dá o ar da graça, fala, tô aqui, tá, Pastor Carlos? Eu tenho feito parte aí desse ministério do Senhor aí, através das lives, e tem sido bênção para minha vida, tem sido bênção para minha família. Eu tenho crescido muito, né? E digo a vocês também que o Pastor Carlos tem crescido muito através desse trabalho, e nós só glorificamos a Deus, né? E vamos aí trazer mais uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Nós estamos aí com uma palavra que está em 2 Coríntios. 2 Coríntios, o Deus de Israel. 2 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 1, né? O apóstolo ele começa dizendo no texto assim: Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e ao irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Desculpem. Que nos consola, aleluia, de toda a consolação. 4. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar aos que estiverem em algumas tribulações, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Versículo 6. Glórias a Deus. Hoje está difícil, estou tossindo um pouquinho, mas Deus vai dar vitória em nome de Jesus. Amém? Verso 6. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo como sois participantes das aflições. Assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneiras agravados, mais do que podíamos suportar, de tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte,
para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações para nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças ao nosso respeito, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com que simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco, porque nenhumas outras coisas vos escrevemos senão as que já sabeis ou também reconheceis, e espero que também até o fim, aleluia, as reconhecereis. Versículo 14. Como também já em parte reconhecemos em nós que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor. E com essa confiança, quis primeiro ir ter convosco para que tivesse uma segunda graça, e por vós passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez convosco, e ser guiado por vós a Judéias. E deliberando isto, usei porventura de leviandade, o que o deliberado segundo a carne, para que haja em mim sim, sim, e não, não. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu a Deus. O que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que, para vos poupar, não tenho até agora ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estais em pé. Amém? Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, a nossa irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente na data desse dia. Tenha uma boa semana, a senhora e toda a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus esteja o abençoando, fazendo aí com que o resplandecer da glória de Deus esteja sobre a senhora. Amém? Desculpe, eu estou meio gripado. A gripe ele veio com a força, só Jesus, né? Mas Deus é fiel. Então nós estamos falando a respeito da consolação de Cristo. Nós estamos falando a respeito do grande amor do nosso Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa Darcília. Que Deus esteja aí abençoando, Deus esteja aí visitando nessa manhã, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, nós estamos falando a respeito da consolação de Cristo. E o versículo 3, 4 e 5, ele diz assim: graça a vós e paz da parte de nosso Deus e Pai,
E dado o Senhor Jesus Cristo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com consolação que nós mesmos somos consolados por Deus, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a consolação por meio de Cristo. Amém? Por que dessa palavra? Amados irmãos, eu tenho já falado com os amados irmãos, a gente tem lutado em oração, a gente tem trago através das palavras, através da ministração, que nós precisamos absorver conforme uma esponja os milagres do nosso Senhor Deus e Pai. E eu estava falando nas orações hoje mais cedo, conversando com Deus, que quando nós estamos diante de um irmão, diante de uma irmã que está passando por momentos dificílimos, amados irmãos, a nossa vontade é pegar a mão, colocar a mão sobre a dor e arrancar aquela dor e empacotar aquela dor dentro de um saco de lixo, amarrar e jogar bem longe para que aquela pessoa seja restaurada. Não sei se já aconteceu isso com você, de ter essa vontade, de sentir essa vontade de fazer isso, né? Por causa de quê? Porque, amados irmãos, quando nós temos um irmão, um pai, uma mãe, seja quem for, uma pessoa que gostamos, um amigo, uma amiga, a gente olha para aquela pessoa que foi acometida de alguma doença, de alguma situação, e quando a gente olha para a face dela, a gente vê que a pessoa está pálida, os olhos não são mais os mesmos olhos. Os olhos ficam descaídos, semblante entristecido. A carne daquela pessoa, que era uma carne nutrida, agora a pessoa, ela fica como que uma pessoa desnutrida. O abatimento toma toda aquela pessoa. E a tristeza não é somente daquela pessoa, mas também nossa. Nós estamos na live aí também com a nossa irmã Maria Ibarra, que Deus esteja abençoando poderosamente em nome de Jesus, amém? Que Deus esteja aí operando na sua vida, na vida da sua família, em nome de Jesus, amém? Então, meus amados irmãos, o desejo, não sei se é o desejo teu, mas o desejo, meu desejo, e eu creio que deveria ser o desejo de todos nós, e creio também que é o desejo seu, de nós pegarmos aquilo ali e falar assim, não, sai daí, ó, dá licença, porque esse corpo não te pertence. Eu já tenho profetizado, eu já tenho orado, eu já tenho clamado, eu já tenho falado com Deus, eu já tenho falado com o Espírito Santo, eu já tenho falado com o próprio Jesus, e eu venho te pedir que você venha desaparecer do corpo dessa pessoa, para que essa pessoa seja restaurada, para que essa pessoa ela venha ser avivada novamente no nome santo do Senhor Jesus. Este é o desejo do meu coração. E falando isso para os amados irmãos, nós temos contemplado alguns irmãos nossos, né, que têm passado por momentos dificílimos, câncer de próstatas, problemas, amados irmãos, de dores e assim, dores que não terminam, entendeu? Dores assim que são constantes, problemas que têm abatido, que têm tirado a alegria, que têm tirado a paz, que têm tirado o sono. E quando nós olhamos
para as Sagradas Escrituras, a gente vê que Paulo, ele fala do seu espinho da carne, ele fala das situações que ele tem passado, ele conversa com Deus. Imagina um apóstolo do Senhor conversando com Deus, e ele fala assim: olha, Deus, eu tenho orado já 3 vezes, ó Pai, para essa situação. E Deus, ele fala com Paulo assim: olha, a minha graça te basta. E o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando você se sente fraco, aí é que você é forte. E muitas vezes, amados irmãos, essas situações que sobrevêm sobre nós de maneira nenhuma gozamos nessa situação, a gente entristece e o nosso semblante para as outras pessoas, ele fica realmente descaído. E quando fala em semblante descaído, a gente olha para Eucana falando com a sua esposa Ana: tu para mim é melhor do que 10 filhos. Eu tenho olhado o teu semblante descaído, eu tenho olhado a tristeza no teu rosto. E ela chorava muito. Imagina os dias da vida de uma pessoa que tem enfrentado esses problemas, são problemas terríveis, né? Ontem nós estávamos falando aí a respeito do senhor José, né? O senhor José, ele, desculpem, o senhor José, ele estava indo para a igreja e estacionou o seu carro. Quando vieram bandidos, levaram o carro do senhor José. O senhor José deu aquilo como perdido, falou: a graça do Senhor me basta, foi para a igreja, tacou água lá na garagem da igreja, jogou um sabão para estar esfregando aquilo, para estar lavando. Quando de repente ele cai um tombo, né? Ele cai, bate com a cabeça, quebra o braço. De repente está internado lá no CTI da Barra da Tijuca, com o coração pequenininho, e vai ser operado hoje. Eu clamo as orações dos amados irmãos, mas são assim diversas situações. A gente vê o próprio apóstolo Paulo falando aqui na carta que ele escreve aqui, que na sua caminhada, no seu ministério como evangelista, agora ele chega em determinado lugar e ele pregando o evangelho, e ele é tomado por pessoas daquela cidade, e as pessoas dão tanta pancada nele que ele agora corre perigo de sua vida, e agora ele entrega ali o seu espírito a Deus e só confia em Deus, e Deus o livra da morte. Quantas situações, amados irmãos, têm acontecido assim com os servos do Senhor, com as servas do Senhor. E o Senhor tem dito para mim, o Senhor tem dito para você que nós podemos nele, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, diz o próprio apóstolo Paulo. Mas são momentos que nós devemos fortalecer uns aos outros. Ontem, quando a Cleonice, que é sobrinha desse senhor que foi internado, o senhor José, ela falou para mim, eu enviei para todos os grupos das igrejas, né, as igrejas de orações, guerreiros de orações, igreja metodista, as nossas próprias igrejas, né, que nós temos aí 3 grupos. Nós enviamos também 256 irmãos aí dispostos a estar intercedendo, orando. Eu enviei para esses irmãos também. E toda a resposta que eu tive, eu enviei tudo para o zap do nosso irmão José. E ali, enquanto eu estava orando, ele estava ouvindo a oração e estava glorificando a Deus, mesmo assim, no leito daquele hospital, no CTI, glorificando a Deus e exaltando o seu nome. Então são situações assim, amados irmãos, que nós devemos
estar intercedendo, nós devemos dar as mãos uns aos outros, nós não podemos parar de interceder, nós não podemos parar de clamar. As intempéries, as situações difíceis, essas coisas deste mundo vão se levantar, mas por um instante nós estamos aqui de passagem nesse mundo. O Senhor tem preparado novos céus e novas terras para mim e para você, para os meus amados irmãos, que nós possamos aí estar clamando assim do fundo do nosso ser. Ontem eu estava sentado à mesa com a minha esposa e falei assim: coloca a mão aqui sobre mim, com um problema de estômago. Eu falei: coloca a tua mão aqui, ora por mim. Aí ela começou a orar. Eu falei: não é assim que ora. Aí eu falei: ora assim com fervor, com clamor. Fale com Deus assim com força. Fala: Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, opera o teu milagre. Faça resplandecer, Senhor Deus, da tua face. Fala com Deus com firmeza, para que Deus possa ouvir a tua voz. E estava falando com ela, e nós devemos aí, amados irmãos, ter essa força, né? Conforme a gente olha assim, eu estava ouvindo o testemunho de um pastor, né? E esse pastor, ele foi numa torcida de campo de futebol, e ali, amados irmãos, ele estava sentado e o time estava perdendo, o time dele estava perdendo e tinha uma torcida grande. E quando vê, ele está vendo o irmão agitado ali, balançando a mão para cá, balançando a mão para cá, falando: vamos, grita aí, faz isso, faz aquilo e tal, assim assado. E aquele pastor olhando aquela pessoa mais embaixo. Quando ele olhou mais embaixo, ele viu: aquele é um irmão lá da minha igreja. Ele é tão calado lá dentro da igreja, ele fica tão assim, né? E aquele está tão diferente, ele está para lá, para cá, gritando aqui, gritando ali, fazendo isso, fazendo aquilo e tal, buscando o incentivo das pessoas. É assim que a gente tem que ser dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. É assim que a gente deve nos fortalecer, é assim que a gente deve nos colocar na presença do Senhor. Eu vi um testemunho aí, amados irmãos, do nosso amado irmão Marcos Feliciano, que ele dizia que nas viagens dele para Jerusalém, lá no monte, no muro das lamentações, ele estava lá e é difícil enfiar ali um pedido de oração no muro das lamentações, e quando ele estava ali tentando enfiar o seu pedido, ele tomou um murro no meio da cabeça. E ele falou: mas que judeu mal educado, por que ele tem feito? Aí ele conversando com o guia dele, e o guia disse para ele assim: por que esse cara me deu um murro na cabeça? Ele não podia orar em silêncio, ele não podia orar sozinho assim, tranquilo e tal, por que ele fez tal coisa? Deixa eu cumprimentar o irmão Heleno aqui. A paz do Senhor Jesus. Irmão Heleno, seja bem-vindo, que Deus esteja te abençoando maravilhosamente nessa manhã. Aí ele diz assim: não, conversando com ele: tu quer que eu te fale mesmo a respeito disso? Ele disse assim: quero. É que os judeus, ele não ora somente com a boca e com a mente, ele ora com os braços, ele ora com as pernas, ele ora com o movimento do corpo, ele se esforça todo o seu ser para estar adorando o Senhor. Então, amados irmãos, quando nós estivermos aí realmente precisando de um favor de Deus, nós precisamos nos colocar nessa força, nesse poder, que nós possamos nos colocar no centro da vontade de Deus e fazer com que o nosso ser venha se impulsionar em direção àquela luz que pode transformar, em direção àquelas mãos potentes que pode nos abençoar, aquela mão que pode fazer toda a diferença na minha vida e na tua vida. Agora, quanto à palavra, amados irmãos, que está escrito aqui, que o Senhor fala aqui, nós, aleluia, no versículo 5, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Amém? Deixa eu subir o texto aqui, versículo 6.
mas somos atribulados. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também na consolação. Amém? Nós estamos aí em 2 Coríntios, capítulo 1, tá? Versículo 7. Amém? Versículo 8 agora. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que poderíamos suportar, de tal modo que até o desespero da nossa própria vida, ali nós tememos. Então, a gente vê que mesmo na caminhada, mesmo fazendo a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essas intempéries que virão, nós temos que passar por elas cantando o hino da vitória. Nós temos que passar por ela falando com Deus a respeito. Olha, Deus, nós sabemos que o Senhor tem uma força aí sobrenatural. E o Senhor pode nos livrar, o Senhor pode fazer, mas se for da tua vontade, assim, Cristo na cruz do Calvário, ele clama, ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, Pai, mas não seja a minha, mas contudo a tua vontade. Porque a vontade do Pai, ela é perfeita. E nós precisamos, amados irmãos, mesmo nas nossas aflições, nas nossas dores, testemunhar desse grande Deus, desse, aleluia, maravilhoso Deus que pode fazer todas as coisas. Porque assim, amados irmãos, a gente sabe, que o pai e a mãe, quando ele quer um bem do filho, determinadas situações da vida, amados irmãos, ele pega o filho pela mão, ele puxa, ele dá umas boas chineladas na bunda, dá uns beliscões, chama atenção, coloca de castigo. E a Sagrada Escritura diz que para não tirar a disciplina do filho, pois assim está livrando a alma dele do inferno. Então, muitas vezes, amados irmãos, sobrevêm essas aflições sobre as nossas vidas para consolação e para que nós não venhamos padecer, para que nós venhamos em nome de Jesus Cristo crescer em Cristo, para que nós venhamos em nome do Senhor esperar nele a vitória, a mão potente, porque ele pode livrar. E nós temos certeza disso, amados irmãos, mas a palavra do Senhor, ela tem se cumprido na minha vida e na tua vida. A gente olha para Jesus, amados irmãos, Jesus, sendo filho de Deus, ele nasceu, ele cresceu, ele nasceu em uma família pobre, conforme nós já falamos também. As situações dele poderiam ser as melhores possíveis, ele poderia, hoje em dia, ele poderia ser maior do que o Bill Gates aí na nossa existência, ele poderia ter nascido em berço de ouro, mas ele nasceu ali numa manjedoura, num coxo de animal, comer sal e beber água. Nós podemos aí, amados irmãos, ver que Jesus Cristo, ele nasceu, ele era filho de um carpinteiro, de uma origem humilde. A gente olha aí, amados irmãos, que ele foi perseguido, ele foi maltratado, ele foi cuspido, ele foi desprezado da sua própria família, do seu próprio povo, da sua própria parentela. A gente vê que ele, amado irmão, amada irmã, foi morto, ele foi crucificado. O tempo de vida do nosso Salvador aqui nessa terra foi 33 anos, amados irmãos. Ele morreu como um madeiro verde, conforme ele próprio diz, fala: se faz isso com lenho verde, imagine com vocês. Nós precisamos entender, amados irmãos, que
As aflições desse tempo presente não se comparam com a glória que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Então, o que estiver em nosso alcance, que venhamos fazer. O que tiver em nosso alcance, que nós venhamos aí estar estendendo a nossa mão, que nós possamos aí estar buscando, a força de Cristo, que nós possamos nos doar, que nós possamos aí estar orando, intercedendo, ungindo com óleo, que nós possamos aí estar abrindo as Sagradas Escrituras e profetizando a respeito daquele e daquela que tem passado por aflições, que tem passado por momentos difíceis, para que eles venham saber que eles não estão sozinhos nas horas mais difíceis da vida deles, que nós estamos ao lado, que nós estamos aí compadecendo de cada um deles, que nós estamos em oração, que nós estamos clamando. Então, amados irmãos, esse é o desejo do meu coração, que nós venhamos formar uma corrente, que nós venhamos ser um povo unido, que nós venhamos ser servos um dos outros, que nós venhamos ser, em nome de Jesus Cristo, aqueles que venham fazer a diferença nessa terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Verso 9. Mas já nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita dos mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela a mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graça a nosso respeito. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, sabedoria carnal, mas na graça de Deus temos vivido neste mundo, e de modo particular convosco. Porque nenhumas outras coisas vos escrevo, senão a que já sabeis, ou também reconheceis. Espero que também até ao fim as reconhecereis, como também já em parte reconhecemos em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor. E com essa confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça. E por vós passar a Macedônia, e da Macedônia e outra vez convosco, e ser guiado por vós a Judéia. E deliberando isto, usei porventura de leviandade? Ou que delibero o deliberado segundo a carne, para que haja em mim sim, sim, e não, não. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim, não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado, por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim, porque todas quantas promessas há em Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, para vos poupar. Não tenho até agora ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estais em pé. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, que venhamos estar nos fortalecendo
em Deus. Fortalece o teu irmão, fortalece a tua irmã que tem passado por momentos dificílimos. Isso é do agrado de Deus. Quando nós fortalecemos o irmão, a irmã, quando nós fortalecemos aquele que precisa, amados irmãos, nós estamos crescendo na presença do amado Deus e Pai. Quando Jó, ele ora pelos seus amigos, entre aspas, né? Porque os amigos acusaram Jó de muitas coisas. Diz que ele estava passando por aquelas aflições pelo seu próprio pecado. Mas enquanto ele orava pelos seus amigos para que Deus não tirasse a vida dos amigos dele, Deus muda a sorte de Jó. E quando nós oramos para os nossos irmãos, Deus nos fortalece. Quando nós trazemos uma palavra como essa a cada manhã e achamos que estamos fortalecendo as pessoas, nós estamos fortalecendo a nós mesmos. As pessoas também, mas primeiro temos recebido de Deus. E se temos recebido de Deus, é justo também que venhamos entregar aquilo que nós recebemos de graça, o Espírito Santo, o seu poder, a sua graça. Eu venho pedir aos amados irmãos, esteja em oração com o pastor Carlos, esteja clamando, esteja aí colocando o seu pedido de oração. Eu falei com os irmãos aí para colocar o nome dos filhos, das filhas, o nome dos parentes que querem oração. Os irmãos não colocaram. Eu preciso que os irmãos coloquem, para eu venha colocar na lista de oração. Então cada irmão, cada irmã esteja orando comigo, esteja intercedendo pela vida do pastor Carlos, pelo ministério da Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus. Esteja orando pelas suas igrejas, coloca o nome também de sua igreja, o pastor Carlos também vai orar, vai clamar. Esteja colocando aí também o grupo de sua igreja. Eu estou aí com mais ou menos quase 400 grupos aí que a gente participa em oração, a gente participa trazendo uma palavra, que os amados irmãos estejam aí nos ajudando em oração, esteja aí entrando, esteja aí, como eu posso dizer, interagindo, né? Que possamos interagir um com o outro, porque nessa interação, amados irmãos, nós estamos vendo que a palavra do Senhor ela tem surtido efeito. É como eu disse para vocês, muitos irmãos têm aí interagido, muitos irmãos têm falado, e a gente glorifica a Deus por cada irmão, por cada irmã. Então ajude aí nessas situações difíceis que temos passado aí, não somente o pastor Carlos, não somente a família do pastor Carlos, mas todos nós temos passado por algumas situações difíceis que o Senhor tem nos dado vitória, que nós temos visto as mãos de Deus operar aí poderosamente, que nós venhamos agradecer, que nós venhamos interceder, que nós venhamos pedir o operar de Cristo sobre a vida de cada irmão, sobre a vida de cada irmã, que nós venhamos ser um com Cristo nessa batalha, que nós possamos aí, em nome de Jesus Cristo, ser fervorosos, que venhamos colocar e doar o nosso coração, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Vamos orar nesta manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã, muito obrigado pelos teus cuidados. Nós queríamos, ó Pai, falar mais intensamente, ó Pai, de tudo que propusemos, ó Pai, nessa manhã está falando, ó Pai, mas cabe ao Teu Espírito Santo, ó Pai, estar agindo, ó Pai, falando, Senhor Deus, poderosamente mais aos corações, ó Pai, dos meus irmãos e das minhas irmãs. Então assim, Senhor Deus, eu clamo ao Senhor, ó Pai, que Teu Espírito Santo esteja agindo, ó Pai. Esteja, Senhor Deus, aleluia, se doando infinitamente mais, ó Pai, ao meu irmão, à minha irmã, Pai. Que o Teu socorro, ó Pai, venha, Senhor Deus, como resplandecer, Senhor Deus, de uma manhã.
como, aleluia, Senhor Deus, o alvorecer, Senhor Deus, de um sol brilhante, Senhor Deus, no céu, ó Pai, como uma estrela da manhã. Assim, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, o teu milagre na vida, Senhor Deus, do meu irmão, na vida da minha irmã, Senhor Deus, que toda a nuvem, ó Pai, carregada, Senhor Deus, de negativismo, ó Pai, de situações dificílimas, Pai, de doenças, ó Pai, que tem sido, Senhor Deus, doenças constantes, Senhor Deus, as quais são chamadas, Pai, aleluia, aquelas as quais são crônicas, mas o Senhor, ó Deus, é Deus que coloca por terra, Senhor Deus, todo o empecilho, ó Pai, tudo que se tem levantado, ó Pai, para trazer tristeza, Senhor Deus, aos teus filhos, às tuas filhas, ó Pai, nessa manhã seja destruído em nome de Jesus. Que as tuas mãos potentes, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, venha, Senhor Deus, com o teu milagre, ó Pai, sobre a vida, Senhor, de cada irmão, Senhor Deus, que me ouve nessa manhã, sobre cada irmão, ó Pai, que tem, Senhor Deus, aí, Senhor Deus, sentido impactado, ó Pai, ó Deus de Israel, com a palavra do Senhor, ó Pai, tem sentido, ó Deus, aleluia, Senhor Deus, a tua presença, Pai. Então, Senhor, na tua presença, Pai, nós depositamos a nossa fé, nós depositamos, ó Pai, a nossa esperança. Assim, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nós, aleluia, Senhor, nos humilhamos debaixo da tua potente mão nessa manhã, Senhor Deus, e clamamos, ó Pai, pelo teu socorro, ó Pai, pelo teu favor, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, não deixa, Senhor Deus, de estar, Senhor Deus, mirando em nós, ó Pai. Ó Deus, que os teus olhos, ó Pai, venham focar, Senhor Deus, nas nossas petições, ó Pai, nas dores que estamos sentindo, passando, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor seja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, o nosso socorro, a nossa fortaleza, que nós sejamos alvos, Senhor Deus, dos teus milagres, ó Pai, nessa manhã. Então, Senhor Deus, faça resplandecer da tua glória, Pai, sobre o teu filho, sobre a tua filha nessa manhã, que possamos receber das virtudes do teu Santo Espírito, ó Pai, que a tua mão potente, Senhor Deus, possa tocar, Senhor Deus, no local da dor, ó Pai, seja ela crônica, ó Pai, seja ela, Senhor Deus, a situação, Senhor Deus, que ela se encontra. O Senhor, ó Deus de Israel, é um Deus que tudo pode. Nessa manhã, Senhor Deus, traz alívio, ó Pai, traz vitória. Nessa manhã, Senhor Deus, que o teu poder, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, sobrenatural, ó Pai, venha agir, Senhor Deus, mais do que remédios, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, mais, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, do que, oh Deus, um anestésico, mas que seja, Senhor Deus, ali, Senhor Deus, um alívio, Senhor Deus, permanente, Senhor Deus, que um milagre, Pai, venha acontecer, Pai, e que nós, cada um de nós, venhamos ter longevidade de vida, que venhamos gozar na Tua presença, Senhor Deus, de fartos dias, ó Pai. Assim, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, os teus filhos e as tuas filhas, ó Pai, nessa manhã. Opera, Senhor Deus, o teu milagre, opera, Senhor Deus, maravilhosamente, Senhor Deus, com teu poder, com a tua unção. Assim, Senhor Deus, nós nos colocamos, ó Pai, debaixo das tuas mãos potentes, ó Pai, debaixo do teu milagre. Faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da tua glória sobre cada um de nós. Assim nós oramos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e amém. Eu saúdo os meus amados irmãos na data desse dia com, aleluia, a paz do Senhor. Estou me despedindo já dos amados irmãos e que venham os irmãos gozar de uma semana maravilhosa, de um dia cheio da presença do glorioso Deus de Israel, que os amados irmãos venham aí estar recebendo o melhor de Deus, que o melhor de Deus esteja acontecendo sobre a tua vida, sobre a vida dos teus filhos, das tuas filhas, que tudo venha a ser maravilhoso na tua vida, que você possa gozar da potente mão de Deus, do seu milagre, que nós possamos ser uma bênção nas mãos do glorioso Deus de Israel, em nome de Jesus Cristo. Então receba aí o abraço do pastor Carlos, receba aí o abraço do Espírito Santo de Deus, que ele venha aí fazer uma obra miraculosa na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Levanta as tuas mãos para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Que Deus esteja te abençoando aí na data desse dia. Tenha aí um dia maravilhoso. Amém? Fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.